querendo contratar por 5, os caras têm 100. Qualquer jogador. Não, pode meter a faca. E outra coisa, entre Lincoln e o Gabriel, fica com o Lincoln. Ah, eu não ficaria. Eu acho que o Lincoln é um jogador que precisa de muita oportunidade, porque esse aí, eu fiz sub-17, Mundial de sub-17 da seleção brasileira com ele. Esse garoto tem um potencial incrível. Até agora ninguém explorou. E eu não entendo por quê. Essa é a grande questão que o Zinho, inclusive, que chegou a colocar ontem no programa. 5 treinadores já passaram pelo Flamengo e ele não se firmou com ninguém. Alguma coisa tem. Mas ele jogou muito pouco. Não teve Pois é, mas jogou muito agora, pouco, mas jogou muito pouco por quê? Então, Ele fez 18 anos agora. Exatamente ele jogou por muito isso. pouco. Exatamente. Tenha mais possibilidade, mais chances, uma regularidade, mas ele não é uma afirmação. E o Flamengo vai jogar uma Libertadores da América, novamente, que é o grande objetivo do Flamengo. Então, ter o Gabigol, um cara já experimentado, que passou pela Europa, acho que não tem comparação. Se for colocar Lincoln hoje, por mais potencial que ele tenha, ou Gabigol, é Gabigol. Não, mas peraí, comparar os dois hoje, eu também acho que não dá. Hoje o Gabigol é um jogador pronto. Não, deixar de contratar o Gabigol porque tem o Lincoln. Aí eu discordo. Né? Aí eu discordo. Sabe por quê, lá? O negócio é o seguinte, futebol brasileiro é engraçado. Todo mundo bate na tecla aqui que ninguém segura promessas. Olha, o jogador fulano foi vendido, o cicrano também não teve oportunidades no time de cima, no time principal. Já venderam. O Flamengo, ele tá segurando os jogadores. Ele não conseguiu segurar o Paquetá, porque chegaram com um valor astronômico ali, praticamente pagando a multa rescisória. O Flamengo perdeu o Viseu, o Paquetá e o Vinícius Júnior. Peraí, o Viseu foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Não, 6 milhões de euros. O Viseu, não, mas o Viseu não jogava. O Viseu não jogava. Na Sul-Americana ele foi super bem. Você tá falando de 3 jogos. Não, três eu jogos. tô falando de o Viseu saiu segundo criticado semestre dele. O Viseu era criticado aí. Todos os jogos que ele vestia a camisa do Flamengo, a torcida pegava no pé do Viseu. O Viseu, ele fez aí 3 boas partidas da Copa Sul-Americana e ponto. Mas não é pela torcida, mano. Foi porque chegou o Henrique Dourado mas e ele perdeu espaço. Mas é que tá, perdeu espaço. Perdeu espaço porque não tava dando conta do recado. Não tava dando conta do recado. O Viseu era um cara extremamente criticado pela torcida do Flamengo. Ele fez aí, concordo com o Sormani, 3 partidas aí muito boas da Copa Sul-Americana, ponto. Vendeu bem. Por exemplo, o que o Flamengo não vendeu bem, o Jorge, lateral esquerdo. Eu acho que foi por pouco. 6 milhões de euros para o jogador com potencial do Jorge. 9. Também era pouco. Eu achei bom. Também era pouco. Eu também Quanto não foi venderia. vendeu Arana? O Corinthians vendeu... Foi por 11. Acho que foi por 11. Foi por 11. Mas também vendeu mal. Não. O Corinthians, naquele momento, Sormani, era um time que precisava de dinheiro, diferente do Flamengo. O Flamengo já estava colocando as finanças em dia e o Flamengo não está com o Pires na mão hoje, como o Corinthians está precisando vender jogadores. Então, por exemplo, quando segura aí um moleque com a qualidade do Lincoln, é uma incógnita ainda? Sim, é uma incógnita, mas eu acho que vale a pena você tentar segurá-lo. Assim como o Jean Lucas, assim como o Vitor Gabriel. O Flamengo tem uma molecada muito boa aí e promissora. Por mais que o Gabigol acrescentaria muito nesse time do Flamengo, eu concordo com vocês, é um bom jogador, não vale a pena você fazer uma loucura. Por exemplo, não, o mas valor aí de não seria mercado do loucura Gabigol... pagar somente o salário. Peraí. Não, mas isso daí é inviável. A Inter falou que vai querer vender. Não, mas a Inter vai querer a vender. informação que eu tenho é que a Internacional pede 6 milhões de euros por ano, mas, e além disso, o Flamengo teria que pagar o salário. Então, mas ó, o que aconteceu... Empréstimo, 6 milhões de euros em um ano. 25 milhões, mas aí que tá, 25 milhões é o valor hoje do Gabigol. Não, de euros. 25 milhões é o... 25 milhões é o valor do Gabigol e eles aceitariam fazer uma troca com o Flamengo aí, dar o Gabigol e receberiam 10 milhões de euros. Ou seja, eles estariam pagando, entre aspas aqui, 15 milhões no Lincoln. Porque se eles pedem 25 no Gabigol, aceitariam liberar o Gabigol por 10 de euros mais o Lincoln, estariam pagando 15 no Lincoln. Se a Inter de Milão já está querendo pagar esse valor de 15 milhões de euros no Lincoln, sendo ele uma promessa, é um moleque que vai estourar. Tá na cara que vai estourar. Veja bem, mano, isso aí, complementando o que você falou, quando eu falei aqui incógnita, até para que as pessoas entendam. Não estou dizendo que ele não vai ser nada. Porque ainda não se firmou. É que a gente não sabe. Claro, ele não está firmado no time principal. Eu sou a favor de colocar. A gente só vai ter certeza, só vai saber se ele é bom ou não, se ele vai arrebentar como ele fazia na base, se ele jogar. Eu sempre defendo isso. E tem muito para evoluir, né? Tem muito para evoluir. Agora, ele jogou muito pouco no Flamengo. Muito pouco. Quase não jogou. O que eu vejo hoje não é uma questão de Flamengo, o que eu vejo na maioria dos grandes times do futebol brasileiro é que falta paciência com a turma da base. É aquela história. Tem muito que evoluir. O Lincoln tem muito que evoluir. Às vezes é afobado, às vezes ele passa por outro, já quer chutar no gol. Então acho que tem que ter paciência com essa turma. Tem que ensinar fundamentos, tem que ensinar não pega o no futebol. Pé,
O Léo Duarte é um zagueiro aí que ele pode falhar, a torcida não pega no pé. O Vinícius Júnior, quando entrou, ele não entrou tão bem. Não entrou tão bem, teve paciência, sim. Mas, então, mas não é a entrou torcida. tão bem, mas fez não um é a gol torcida, importante contra o Grêmio. É a comissão técnica. Na arena. É a comissão técnica. É o que eu falo. A base tem que ser trabalhada em qualquer lugar. Muita gente aqui reclama. Ah, mas por que o Vinícius Júnior não está jogando como titular na equipe do Real Madrid? Porque eles estão tendo paciência. E vai ser assim sempre. Outro dia, eu estava fazendo um jogo do Campeonato Alemão, o Paulinho entrou, faltava 15 minutos. Entrou bem, mas calma, eles estão tendo paciência. Mas aqui no Brasil não pode ter tanta paciência assim, porque senão o jogador nem atua pelo clube, já é vendido. Mas aí, às vezes... Então, por mais que ele não esteja pronto, ele não vai estar pronto agora. Tem que colocá-lo. Porque senão ele vai passar. O Vinícius Júnior jogou quantas partidas com a camisa do Flamengo? Mas tem que jogar no Campeonato Carioca, o Lucas no Campeonato Paquetá, quantas partidas? Não, sabe? Eu concordo contigo. E tem que trabalhar o jogador. Mas não tem que preservá-lo tanto. Porque depois a gente vê o titular não faz gol. Aí o reserva imediato não faz gol, né, que aconteceu com o Henrique Dourado, o Uribe e o Lincoln. O Lincoln não teve oportunidade como o Uribe e o Henrique Dourado tiveram. Mas será que nesse tempo que ele ficou na reserva, ou nem ia para a reserva no Flamengo, o pessoal trabalhava o que precisa trabalhar nele? Esse é o ponto que eu estou dizendo. O treinador, principalmente o treinador com título, treinador de sucesso, ele não tem mais paciência com categoria de base. Ele nem vai fazer, deixa eu dar uma olhadinha aí no jogo que vai ter amanhã na categoria de base. Pô, esse cara é bom, mas tá subindo errado, tá fazendo isso errado. É verdade. Eu acho que esse é um ponto. Isso é verdade. Muitas vezes dá mais trabalho, né? Só para lembrar, um jogador só para lembrar, o Flamengo vai disputar, a seleção brasileira vai disputar o Sul-Americano Sub-20 agora. É no Chile, né? É no Chile? Não lembro onde é que é. E o Lincoln está convocado, provavelmente vai ser o titular da camisa 9 da seleção brasileira. E é uma oportunidade aí para o jogador se valorizar, entendeu? Mas... E outra, o Tite gosta muito dele. Então, já falou isso, que para ele é um centroavante com características especiais, assim, que ele vê, que ele não é tão alto, uma baixa estatura, mas tem uma presença de área. E é muito forte. É forte, velocidade, arranque. Bate com as duas. Então, é um jogador que o técnico da seleção brasileira gosta dele. Então, ele tem a tendência que tenha oportunidades no decorrer dos anos, né? O Tite ficando na seleção. E o Vinícius Júnior, o pessoal ter paciência, ele vai entrando aos poucos no Real Madrid, é uma coisa. Um time que tem Gareth Bale, etc, várias estrelas do futebol mundial. Tem que botar pra jogar. Agora, no Flamengo, apesar da juventude dele, os outros que estavam jogando, estavam fazendo gol, arrebentando? Não estavam, tanto que foi trocado, toda hora trocava. Uma hora o Uribe, outra hora foi o Vitinho, outra hora foi o Henrique Dourado, né? Até no final o Uribe acabou ficando mais com o Dorival Júnior. Eu acho que ele poderia ter tido mais oportunidade. Mas aí, Abel, é aquilo que vocês estavam falando a respeito de preparar a base. Se você joga um moleque desse, naquele ambiente ali, fervilhando, tá certo? Todo mundo cobrando. Jogadores que eram para render sem render o esperado. Caso do Diego, do Everton Ribeiro em muitos momentos. Você coloca um Lincoln ali, no meio de uma fogueira dessa... Ele não tem potencial? Então, mas é que tá, Abel. Um time que tem Henrique Dourado, que custou o que custou, um time que contratou Uribe, um time que tem outros jogadores experientes, você tem que ter uma certa cautela para colocar esse moleque. Não vou dizer, olha, aí tem aquela frase lá, o bom soldado não escolhe a guerra. Tá certo. Mas não é uma situação de vida ou morte. O Flamengo ele tem uma condição de talvez dar um amparo melhor para colocar o Lincoln. Por exemplo, o Campeonato Carioca vai colocando o moleque aos poucos, para ele perder um pouco daquele medo de jogar com a camisa do time principal, o time de cima. Ah, mas ele já jogou algumas partidas. Sim, mas nunca teve uma continuidade para que ele possa jogar e, de fato, se sustentar como jogador titular do Flamengo. Então, eu acho que, nesse tipo de situação, como não é um caso de vida ou morte, que você precisa colocar o moleque e falar, joga ou tá fora, espera um pouco, coloca aos poucos. Vai dosando a entrada do moleque no time. Eu acho que é um cara que tem potencial, sim. A torcida do Flamengo dá moral para a molecada da base e eu acho que tem que ser esse o caminho. Sabe o que eu acho, Abel? Eu acho o seguinte, o Flamengo tá no momento que ele precisa ganhar campeonato, gente. Certo? É um time que colocou a casa em ordem, tem dinheiro em caixa, vai muito bem, obrigado. Mas é o que a torcida mais reclama, e foi inclusive o mote principal da campanha do Landim, o Flamengo precisa ganhar título. O Flamengo precisa ganhar título. Então eu acho que investir no Gabriel nesse momento, eu acho que é um negócio muito legal. Ele tem 22 anos só, gente. Sim, concordo. Ele pode voltar para o futebol brasileiro e jogar na Europa de novo. O Miranda, que está jogando hoje na Internacional, ele jogava no Rennes, né? Ele saiu do Coritiba e foi para o Rennes. Um time assim na França. Foi mal. São Paulo foi lá e contratou. Tá aí o São Paulo vendeu para o Atlético de Madrid e agora ele está jogando na Internacional.
O fato de você investir agora no Gabriel não significa que você vai morrer com esse jogador. Você faz o contrato com ele de 6 anos. Na pior das hipóteses tem a China, tem o mercado exato, árabe, tem alguma coisa. E mais importante do que tudo isso, nesse momento, é ganhar um título. O Flamengo não tem um centroavante, não tem um cara que faça gols. A gente não sabe se o Lincoln vai ser. Perdão, o Lincoln pode vir a ser até melhor do que o Gabriel. Hoje ele não é. Nós temos que falar do momento, de hoje. O que o Flamengo precisa hoje? Ser campeão, não carioca, também, mas ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil de novo e principalmente da Libertadores. Principalmente da Libertadores. Faz 37 anos que o Flamengo ganhou sua única Libertadores. E a maior parte desse torcedor do Flamengo, que hoje consome o Flamengo e que gera riqueza para o Flamengo, não viu esse título. Não viu. Então, eu se sou o Landim, eu se sou o presidente do Flamengo, se eu tiver que colocar o Lincoln na jogada para contratar o Gabriel, eu coloco. Eu coloco, porque o Gabriel é uma realidade. Daqui a pouco tem outro Gabriel aí chegando. Daqui a pouco aparece outro... Vitor Gabriel, artilheiro da Copinha. 18 anos. Vai profissional. E outra coisa, tá aparecendo outro Lincoln. Primeiro, o Lincoln não é bom jogador? É. Eu concordo com o Theo. Tudo indica que ele vai ser um grande jogador. Mas ele não tem tamanho, gente. Para jogar naquela posição. Mas o Romário também não tinha. É o Romário. O Lincoln é o Romário? Ninguém sabe. Pode ser que venha a ser. Mas você vai deixar de apostar, de jogar todas as suas fichas. Eu preciso ganhar o jogo agora, eu não preciso ganhar o jogo amanhã. Então eu tenho que fazer uma aposta. A minha aposta tem que ser para agora. Por isso eu compraria o Gabriel. Eu, se fosse Flamengo, colocaria o Lincoln no negócio, ficaria com o rabicho dele. Olha, tá aqui o Lincoln pelo Gabriel, eu só que 25%. Compra? Compra, troco, na boa, fácil. Imagina o Gabriel com a camisa 10 do Flamengo no Maracanã, com essa torcida ao lado dele. 22 anos. 22 anos. Caramba! O Flamengo pode ganhar um título. Aí com o Lincoln, não sei. A gente não sabe. Por isso eu faria o negócio. Agora, eu entendo que vocês colocam. De repente o Lincoln pode fazer um Sul-Americano Sub-20 e na metade do ano, Mundial Sub-20, Brasil sendo campeão e ele arrebentando, você pega 50 milhões nele. O Flamengo tem conseguido fazer boas vendas aí com a molecada da base. O Flamengo conseguiu vender o Vinícius Júnior e o Paquetá, só nessa brincadeira aí o Flamengo arrecadou quase 90 milhões. Então eu acho que o Flamengo ele tem que dar tiro sim, certeiro, nessa molecada que está subindo aí. Vitor Gabriel, Lincoln, Jean Lucas, são jogadores promissores. São jogadores que ainda não ocupam uma vaga cativa no time de cima do Flamengo, mas que tem tudo para dar certo sim. Eu concordo com você, hoje o Gabigol faria diferença. Eu acho que vale a pena o Flamengo investir na contratação do Gabigol, mas eu acho que dar o Lincoln tão prematuramente assim, eu não sei se é bom negócio. Eu sempre falo o seguinte, quando você fala de um jogador, imagina ele com a camisa do seu time, tá? Imagina ele com a camisa do seu time. Então, por exemplo, Corinthians. O Corinthians tem um Lincoln na base e tem a possibilidade de contratar o Gabriel. O que você faria? Você preservaria o Lincoln? Havendo a possibilidade de preservação, eu preservaria. Não. O Corinthians ele a sua única possibilidade... lembra? O Fernando Baiano. Fernando Baiano, que inclusive assistiu a gente. Ele pegou o Cerro Porteño no jogo da Libertadores. Fez 6 gols, foi? 5 gols do Pacaembu em cima do Cerro Porteño. No dia seguinte, pintou uma proposta para vender o Fernando Baiano. O Corinthians apostou e naquele momento não deu certo. Não deu certo. Mas aí é aquele negócio, Sormani, é a tentativa. No futebol você nunca tem uma certeza de absolutamente nada, ainda mais quando é um garoto, quando é um cara promissor, quando é um cara que, quando colocado no time de cima, ninguém sabe o que vai acontecer. É ter o feeling para tentar errar o menos possível. Bom, mais informação do Flamengo. O Flamengo continua tentando contratar o Dedé. A informação que eu obtive é que 80% dos direitos econômicos do Dedé pertencem ao Grupo Sonda. E isso poderia facilitar a saída dele para o Flamengo. Porque o jogador, apenas 20% pertence ao Cruzeiro. Isso foi uma informação que eu obtive ontem. Tá? Então isso poderia ajudar na transferência dele. É o plano A do Flamengo para a zaga. Mas tem um outro plano A também, que é o Rodrigo Caio. Eu acho os dois ótimos jogadores. O Dedé é mais jogador, pelo amor de Deus. É mais jogador. Dedé é mais jogador. É mais jogador. O Dedé seria, assim, alvo. Acertei o alvo, acabou. O único time até agora que chegou com proposta para o Rodrigo Caio no São Paulo foi o Flamengo. Agora, eu acho ninguém. Eu acho o Rodrigo Caio também um ótimo defensor. É um jogador que ficou marcado na equipe do São Paulo. O torcedor não gosta. Acho que está certinho de buscar novos ares. Agora, eu gostaria de ver o Rodrigo Caio no meu time.
jogando. Agora, lógico que o Dedé é alvo. O Dedé é acima da média, gente. Pra mim, o Dedé, Jeromel e Kahneman foram os melhores defensores do Brasil na temporada que está acabando. O Rodrigo Caio também foi pedido pelo Jorge São Paulo, técnico do Santos. Quando o Santos contratou esse jogador, esse treinador, eu imaginei. Ele vai tentar contratar o Rodrigo Caio. É o tipo de jogador que ele gosta. É o Só tipo mais de uma jogador informação também, Sormani, pintou aí, inclusive na própria imprensa gaúcha, aí também, a mídia carioca tem divulgado também algumas informações referentes a isso, o interesse do Flamengo pelo zagueiro Kahneman do Grêmio. Mas é inviável. O Kahneman, ele renovou recentemente o contrato dele com o Grêmio, agora no final de novembro. Sim. Ampliando aí o contrato até 2022 e a multa rescisória é de 20 milhões de euros. Então hoje, no cenário atual, nada indica que o Romildo Bolzão, presidente do Grêmio, vá querer vender, talvez hoje, o principal pilar da zaga do Grêmio. Não, já foi o Marcelo Groi, vai vender. Pois inclusive o Boca manifestou interesse recentemente, independente, aí oferecendo acho que 5 milhões de euros, aí o Grêmio prontamente recusou. Então hoje, nada indica que o Kahneman possa deixar o Grêmio. Então qualquer coisa que diga a respeito de Kahneman no Flamengo, não passa de mero boato. Porque o próprio Romildo aí já declarou que pretende ficar com o jogador. O Renato também se consultado, tenho certeza absoluta que ele jamais aceitaria a venda do Kahneman hoje. E por uma cifra inferior a 20 milhões de euros, ele não sai. Então, eu conversando com algumas pessoas do Flamengo, a informação que eu obtive é exatamente essa. Que o Flamengo tem interesse no Dedé e no Rodrigo Caio. Uhum. Não, o nome do Kahneman não foi ventilado na Gávea. Não foi ventilado. E estão tentando fechar o Gabriel. São as duas tacadas de momento do Flamengo. Um zagueiro, Dedé e Rodrigo Caio. Miranda está descartado, então. Nesse momento, ele está um pouquinho mais abaixo. Parece que o Paris Saint-Germain está em cima do Miranda também. Aí inviabilizaria de vez o negócio, né? Aí complicaria completamente. E a história do Gabriel, que fica aí, a gente está tentando ver se de repente até o... A gente não, o Flamengo está tentando ver se até o final do ano, faltam 3 dias, né? Não, 3 dias, no dia 7 de janeiro. Mas o Flamengo está tentando anunciar o Gabriel depois disso. Até o dia 31 de dezembro. Então é hoje, né? Porque hoje é o dia útil, né? Hoje é sexta-feira. Hoje tem que resolver. Não. Hoje é sexta-feira, 28. Você tem 29, que é sábado, 30, que é domingo, 31 segunda. Você pode acertar com os dirigentes da Internacional, não a parte burocrática, né? Que precisaria da federação. Eles já vão sair para tomar um vinho e tal. Tem que falar hoje, porque hoje à noite os dirigentes da Inter já vão tomar um vinho, Papai Noel e pronto, né? Gabigol no Flamengo, recorde no Aeroflá. Hã? Imagina. O Gabriel hoje o Gabriel tem um apelo maior do que do Diego. Quando o Diego chegou. Eu acho que o Gabriel hoje teria para o Flamengo, ocuparia no Flamengo o posto de grande estrela do time. Mais do que Diego, Everton Ribeiro. Hein, seu irmão? Paquetá saiu. Camisa já, exatamente. O Paquetá acabou de sair. E tem essa lacuna. O Flamengo está precisando. O Vinícius saiu. O Flamengo precisa de um atacante ídolo, e precisa de um ídolo também. Não tem um ídolo lá. Não tem. O Everton Ribeiro não é. O Diego também não é. O Gabriel viria para ser esse ídolo. E eu não sei se a gente tem aí, produção, a foto do Gabriel no shopping ontem. Nós chegamos a mostrar essa foto aqui no programa. Porque aparece o Marcos Braz, o Gabriel e uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa... Eu até dei informação aqui há uma semana, 10 dias. O Gabriel entrou em contato com essa pessoa e falou assim: procura casa para mim no Rio de Janeiro. Procura casa para mim no Rio de Janeiro. E você... Olha lá, exatamente. A gente tá vendo ali o Gabriel mais ao fundo. Tá o Marcos Braz no primeiro plano. E entre o Gabriel e o Marcos Braz tem essa outra pessoa, que é um rapaz aí que é amigo da boleirada, tal, que muito bem quisto aí por todos. E costuma dar esse suporte para os jogadores que estão chegando no futebol do Rio de Janeiro. E então, esse rapaz aí foi incumbido já na semana passada de procurar casa para o Gabriel aqui no Rio de Janeiro. Então, não está fácil, é verdade, mas o desejo do Gabriel nesse momento é muito grande de se transferir para o Flamengo e jogar aqui no futebol do Rio de Janeiro e ser flamenguista. Professor Mani, você citou a palavra ídolo. Você sabe que o Gabriel, o Gabigol, às vezes é contestado, tem gente que ele tem um estilo meio marrento, mas ele tem, além dos gols, da qualidade dentro de campo, é um cara que tem carisma, que atrai torcida. Eu sentia isso vendo torcedores do Santos, vários jogos que eu cobri, garotada, molecada, e até num jogo recente, o Santos e Palmeiras,
se não me engano, na Arena do Palmeiras, antes do jogo ali, quando os times chegam, eles passam ali pelo mesmo lugar para chegar aos vestiários, as duas equipes, os garotinhos, torcedores do Palmeiras pedindo para tirar foto com o Gabigol. Então você imagina um jogador desse numa torcida enorme como é a torcida do Flamengo, apaixonada, né? O que iria causar, né? Se ele chega e realmente repete o bom futebol no Flamengo, o ídolo que ele poderia virar. Né? E transformar, até mexer com o marketing do Flamengo. Se souber trabalhar, quando o clube sabe trabalhar essa questão do ídolo, né? Venda de ingresso, venda de camisa, aumento de sócio-torcedor. Isso aí impulsiona o sócio-torcedor, né? Exatamente. Mas porque é uma perda considerável, né? São duas, o Vinícius Júnior que saiu, depois o Paquetá e não tem ninguém com esse carisma, com essa sintonia com a molecada. E não é só isso, é um gol. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Começou o ano ainda oscilando, né? Quando ele voltou para o Santos, mas depois ele engrenou a fazer gol aí. E eu concordo com o Sormani. Se fosse para fechar negócio, o Flamengo precisa de título. É para já, não é para amanhã. E o Gabriel é realidade. O Lincoln a gente não sabe. Tem potencial, mas a gente não sabe. Se fosse para compor um negócio com a ida do Lincoln, né, dependendo do valor, seria um baita negócio. Não, e o que eu propus aqui ontem, eu não tenho nada com isso, mas só uma ideia. A gente está discutindo aqui, conversando como a gente estivesse numa mesa de bar. O Flamengo poderia fazer com o Lincoln o que o Santos fez na época do Laor, com o Danilo, com o Felipe Anderson. Negocia, mas fica lá com o Rabicho. Ele ficou com alguma porcentagem. 25% e ainda permanece meu. Qual é o valor de mercado do Lincoln? Vamos supor, chega no final do campeonato, o italiano, o contrato do Lincoln não foi negociado para ninguém, o Lincoln vai embora. Isso não vai acontecer, porque lá ele sabe fazer negócio. Você me paga um ressarcimento pelos 25% que não foi negociado. E se negociar, de repente, o Lincoln por 150 milhões de euros com o Manchester United, ou o City, ou com o Barcelona, ou com o Real Madrid, 25 milhões é meu. É Flamengo. Então, eu não sei, me agrada demais ver o Gabriel com a camisa do Flamengo, entendeu? Opa, mas vou te falar, senhor Mano, tá todo mundo muito fixo na ideia do Flamengo contratar um centroavante, estão falando de um zagueiro. O Flamengo precisa de reforços nas duas laterais também. O Flamengo tá manco nas duas laterais. Pará e Rodinei de um lado, René e Trauco do outro, inclusive o Trauco tá indo embora agora também. O Flamengo precisa se coçar nessas laterais. O René foi premiado, escolhido, o melhor do campeonato. O Messi foi eleito o melhor da Copa em 2014. Eleição política, cara. O René ser eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Muito em 2014. Opa, imagina o quanto. O René ser eleito o melhor jogador da posição na lateral esquerda no Campeonato Brasileiro é uma afronta. A bola que o Renan Lodge jogou, que o Ayrton Lucas jogou Eu também... votei no Renan Lodge. Pois elegerem o René como o melhor lateral esquerdo, com todo respeito, é um cara que se esforçou, é um cara que defensivamente falando, ele não compromete, mas é muito pouco um lateral esquerdo do Flamengo, sou bom só na defesa. Não dá. É mais o futebol de hoje, né? Não dá, absolutamente não dá. Então o Flamengo precisa de dois laterais aí que sejam top, hein? Inclusive estão falando do Rafinha de novo, né? O Rafinha, o imortal, o Highlander. Ele renovou na temporada passada por mais duas, ou seja, ele tem mais uma temporada. Não, parece que ele está se desvinculando agora. Está se desvinculando? Parece que E o Rafinha é torcedor do Flamengo, já manifestou isso aí nas redes sociais, inclusive saiu uma foto dele uma vez com o filho e o menininho dele com a camisa do Flamengo, uma coisa assim. Bom, mas queria falar só rapidamente aqui a respeito da possibilidade do Rodrigo Caio estar no Flamengo também. Esse seria um bom jogador, a gente já falou sobre isso. Mas o Dedé ficaria num patamar acima. Concordo também com o Mano, o Flamengo precisa de um lateral direito. Acho que o René dá para você levar com ele. O ideal era se você tivesse ali o Alaba, mas você não tem. O Alaba já joga no Bayern de Munique. O René já participa da seleção, do Campeonato Brasileiro, mas um lateral direito eu acho que precisa. Precisa mesmo de um lateral direito. Mas as forças do Flamengo nesse momento se concentram, portanto, no Gabriel, no Rodrigo Caio e no Dedé. E o Rodrigo Caio, que é um jogador que foi, como eu disse agora há pouco, pedido pelo São Paulo no Santos. Eu queria falar sobre esse jogador no Santos.